Bom, dando continuidade à resolução da prova do Unicamp, vamos para as últimas questões aqui. Então, questão 21. Pedra, papel e tesoura, também chamado de Joaquim Pô ou Joaquim Pô, é um jogo recreativo para duas pessoas. Esse jogo, os participantes usam as mãos para representar símbolos de pedra, papel e tesoura, conforme mostrado nos emojis a seguir. Pedra, papel e tesoura. E pelas regras, o participante escolhe pedra ganha que escolher tesoura, o participante que escolher tesoura ganha que escolher papel, e por fim, quem escolher papel ganha daquele que escolher pedra. Se ambos escolherem o mesmo símbolo, eles empatam. Admitindo que os participantes escolhem os símbolos com igual probabilidade, qual a chance de acontecer pelo menos um empate em 3 partidas? Então a gente pode resolver essa questão assim, ó. Então a gente tem aqui o jogador 1, ele pode escolher pedra, papel e tesoura, e o jogador 2 pode escolher pedra, papel e tesoura também. Então, ó, se os dois escolhem a mesma coisa, eles vão empatar. Se os dois escolhem a mesma coisa, eles vão empatar. E se eles escolherem a mesma coisa, eles empatam. Aqui tem um ganhador, um ganhador, um ganhador, um ganhador, ganhador e ganhador. Então a gente pode olhar essa tabela e falar assim, ó, qual que é a chance, qual que é a porcentagem de não empatar? Então vou colocar aqui, ó, essa aqui é de empatar e aí se eu colocar uma barra em cima, porque é o oposto. Então, ó, empatar, não empatar. Então a chance de não empatar, ó, é 3, 6 em 9, que é 2 terços. Então essa é a chance de não empatar o jogo, certo? Então, se eu tiver 3 partidas seguidas sem empates, eu vou ter que eu preciso uma partida sem empate e uma segunda partida sem empate e uma segunda partida sem empate, que vai dar 8 sobre 27. Então, o que que é isso aqui, ó? São 3 partidas sem empate. Ou seja, aí a pergunta é: qual a probabilidade de ter pelo menos um empate? Bom, se eu tenho, se essa daqui é a chance de não empatar, a chance de empatar pelo menos uma vez é o total de possibilidades, que é 1, menos a que eu não quero. Então, ó, aqui é a chance total. Se eu tiro todas as jogadas, que é 1, menos as que não empataram nenhuma vez, eu vou ter 19 sobre 27. Então essa daqui é a chance de empatar pelo menos uma das partidas. Então repara que raciocínio legal. Você vai lá e olha qual a chance de não empatar. Aí você vê qual que é a chance de não empatar 3 vezes seguidas. Então essa daqui é a chance de não empatar nenhuma das 3 partidas. Só que ele quer saber a chance de empatar pelo menos uma vez. Então é o oposto. Então é um menos. Ou seja, é a chance total menos a chance de não empatar. E aí eu tenho o quê? A chance de empatar. Certo? Bem legal. Então vamos para a próxima questão. A parábola menos x quadrado mais bx mais c intercepta o eixo x nos pontos P, 0 e Q0. Sabe-se que ela intercepta uma única vez cada uma das retas dadas pelas equações y igual a 2x mais 1 e y igual a 1 menos x sobre 2. O valor de P mais Q é. Então vamos lá, ó. Se a gente lembrar, a gente precisa lembrar que é o seguinte, ó. Então a gente vai ter essa parábola aqui, certo? Que é uma equação do segundo grau. Aí vocês lembram que as raízes de um polinômio, então vou colocar aqui, ó, um polinômio ax quadrado mais bx mais c, as raízes, a soma das raízes dava menos b sobre a, certo? Então, vamos trazer isso daqui para cá, ó. Essa ideia para cá. Desculpa, essa ideia para cá. Então, quais são as raízes dessa parábola?
Olha, as raízes dessa parábola é essa daqui, ó. P e o Q. Porque repare que se eu coloco P, a parábola me devolve zero. Se eu coloco Q, a parábola me devolve zero. Então, P mais Q são somar as raízes. E isso daqui tem que dar menos B sobre A. Eu sei quanto que vale A. A vale menos 1. Aqui, menos 1. Então vai ficar menos B sobre menos 1. Menos com menos dá mais, fica B. Então repara que a gente já reduziu a pergunta para descobrir uma coisa. Então, descobrir P mais Q é a mesma coisa que descobrir o valor do B. E aí, como que a gente vai descobrir o valor do B? Usando a interseção com as outras equações. Então, ó, vamos pegar aqui, ó. Ele intercepta a reta y igual a 2x mais 1. O que significa ter interseção? Significa que essa equação tem um ponto em comum com a nossa parábola. Então, em algum lugar, 2x mais 1 vai ser igual à nossa parábola. É isso que está falando. Então, a gente pode arrumar isso aqui. Então, vou passar o x quadrado para cá, ó. Vai ficar x quadrado mais 2x mais 1 menos bx menos c. Então, vamos arrumar, vai ficar x quadrado mais 2 menos bx mais 1 menos c, certo? E aí a gente vamos ver. E aí o exercício fala mais uma coisa importante, que é isso aqui, ó. Intercepta uma única vez. Então, se eu resolver isso aqui, o delta tem que dar igual a zero. Para quê? Né? Isso aqui é igual a zero porque eu passei tudo para um lado só. Então, o delta tem que dar zero para que isso aqui tenha uma única solução só, lembra? Então, vamos lá. O que é delta? Ó, delta é menos b ao quadrado. Então, ó, é menos 2 menos b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1 menos c. Isso aqui tem que ser igual a zero, porque tem que ser uma solução só. Então, ó, esse menos eu vou distribuir aqui para dentro. E vai ficar b menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 menos c. Tem que ser igual a zero. Pronto, a gente não consegue mais sair daqui. Só que o exercício falou outra coisa pra gente. Ele falou que a parábola também intercepta essa reta, 1 menos x sobre 2. Então a gente pode usar o mesmo raciocínio, que em algum ponto 1 menos x sobre 2 vai ser igual a menos x quadrado mais bx mais c. Então vamos resolver isso aqui, x quadrado, passa para cá, vai ficar menos. Aqui vai ficar, ó, vamos fazer por partes. X sobre 2 menos bx mais 1 menos c igual a zero. Vai ficar x quadrado menos b menos mais meio x mais 1 menos c igual a zero. Então aqui eu coloquei em evidência com o sinal para fora. Repare que se eu distribuir o sinal e o x, vai dar certinho. Então qual que é o delta? Ó? Delta é menos b, então menos com menos, ó, esse menos com menos da fórmula vai ficar mais b mais meio ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c. C é 1 menos c. Dá zero. Por quê? Uma única solução. Então a gente sabe que b mais meio sobre 2 ao quadrado, desculpa, é menos 4 vezes 1 menos c, tem que dar zero. Então repara, ó, agora eu tenho essa equação aqui e essa equação aqui. E repara o seguinte, se eu isolar isso aqui, vai ficar b mais meio ao quadrado é igual a 4 vezes 1 menos c, certo?
E aqui eu consigo isolar também, vai ficar b menos 2 ao quadrado é igual a 4 vezes 1 menos c. Repara que os dois lados é igual a 4 vezes 1 menos c, então eu posso igualar os dois. B mais meio ao quadrado é igual a b mais 2 ao quadrado, certo? B menos 2, perdão. B menos 2 quadrado. Então eu levo os dois ao quadrado, fica ó, b quadrado mais b mais 1 quarto é igual a b quadrado menos 4b mais 4. Então, isso aqui ó, vai simplificar. Vai ficar 5b é igual a é igual a 15 sobre 4, arrumando as frações. Então, 5 passa dividindo, fica 3 quartos. Então, lembra que a gente tinha descoberto? Que descobrir o valor de P mais Q era a mesma coisa que descobrir o valor do B. Então, se o B é 3 mais quarto, 3 quartos, P mais Q também é 3 quartos. Então, próxima questão. Questão 23. O polinômio p de x igual a 2x ao cubo mais ax quadrado mais bx mais c é divisível por 2x quadrado menos x mais 4. O valor de c mais 2b menos a é. Então, essa questão aqui é de divisão de polinômio. Então, vamos lá. Aqui tem que lembrar como é que faz a divisão de polinômio. Então, você vem e escreve o polinômio completo ali e coloca o outro polinômio aqui que você quer fazer a conta. E vamos lá. Lembra que para fazer divisão de polinômio, você quer ir simplificando sempre o primeiro termo por vez. Então, que número que eu que eu multiplico 2x quadrado para simplificar com 2x ao cubo? Menos x. Porque repara, ó, menos x vezes 2x quadrado vai ficar menos 2x ao cubo. Só que eu tenho que fazer para todo mundo aqui, ó. Menos com menos x vai dar mais x quadrado. Menos x vezes 4 dá menos 4x mais zero. Então eu somo isso aqui, ó, simplificou, que era a nossa ideia. Aqui vou colocar o x quadrado em evidência e sobra a mais 1, que eu coloquei o x quadrado em evidência. Ó, distribui, vai ficar ax quadrado mais x quadrado. E aqui eu vou colocar, vai ficar mais b menos 4 vezes x, mais c, certo? Então agora a gente quer simplificar o a mais 1 x quadrado. Como é que a gente faz isso? Repara, ó, se eu preciso de multiplicar alguma coisa aqui que simplifique esse. Então eu posso multiplicar por menos a mais 1 sobre 2. Por quê? Porque, repara, ó, se eu multiplicar isso aqui por 2x quadrado, o 2 simplifica com o 2, sobra menos a mais 1 vezes x quadrado. Então o que vai sobrar? Menos a mais 1 x quadrado. E aí continua o resto da conta, ó. Menos com menos vai dar mais a mais 1 vezes x menos 4 vezes a mais 1, certo? Opa, perdão. Aqui, esqueci de um detalhezinho. Aqui, ó, tem o 2, está dividido por 2, né? Então aqui é sobre 2, então ó, menos com menos mais, a mais 1 sobre 2 vezes x. E aqui o 4 simplifica com o 2, sobra 2 aqui, certo? Então vamos lá. Agora eu posso somar isso aqui tudo. Repara que vai simplificar o que eu queria. E vai sobrar isso aqui, ó. B menos 4 mais a mais 1 sobre 2. Todo mundo está acompanhado pelo x. Menos 2a menos 2 mais c. Certo?
Aí, lembra que a gente para a divisão de um polinômio quando o grau desse polinômio aqui do resto é menor que o grau dali de cima. Então a gente já pode parar a divisão por aqui, porque aqui tem o polinômio do segundo grau, aqui é o polinômio do primeiro. Aí agora que vem a parte de interpretar o problema. Aqui ele fala, ó, que é divisível. O que significa que é divisível? Significa que o resto da divisão é zero. E o que é o resto da divisão? É esse polinômio aqui. Então como é que faz para isso aqui ser zero? Olha, quem acompanha o x tem que ser zero. Então isso aqui tem que ser zero. E esse outro pedaço também tem que ser igual a zero. Então vamos lá. Eu vou ter que b menos 4 mais a mais 1 sobre 2 tem que ser zero. E eu vou ter que c menos 2a menos 2 também tem que ser zero. Então, organizando isso aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou multiplicar isso aqui por 2. Eu vou ficar com 2b menos 8 igual, mais a mais 1 igual a zero. E aqui eu vou isolar o 2, vai ficar igual a 2. Aí repara ó, que eu posso somar isso aqui, o mais 1 com menos 8, vai ficar menos 7. E eu posso passar o menos 7 para o outro lado. Fica 2b mais a igual a 7. Agora, se eu somar essas duas, vou ter 2b mais c menos a igual a 9. Aí lembra que qual que era a pergunta do problema? 2b mais c menos a vai dar 9. Então essa questão aqui é você saber fazer a divisão do polinômio, interpretar o problema quando ele fala que o resto é zero porque é divisível, e aí você iguala zero e soma as equações do sisteminha e você vai conseguir achar a resposta. Então vamos agora para a última questão. Então essa última questão tem uma dica interessante, ó. Então, ele fala, né, no dia 23 de março de 2021, um navio encalhou no canal de Suez, no Egito. A embarcação tinha 400 metros de comprimento e 60 metros de largura. No ponto onde aconteceu o acidente, o canal de Suez não tem mais que 200 metros de largura. Abaixo representamos uma foto de satélite e uma figura representando a situação. O ângulo alfa na figura mede 67,5. Então vamos anotar aqui. Ó. Alfa mede 67,5 graus. Então, ó, o que é interessante? A gente pode traçar uma reta aqui, que é a largura do canal. E aí a gente divide isso aqui em duas coisas, ó, duas partes. A gente divide nessa primeira parte e a gente divide nessa segunda parte maior aqui, certo? Aí eu vou dar nome para esses pontos. Ó, vou chamar aqui de A, esse ponto aqui de B e esse ponto aqui de C. Então o que a gente fez? Ó? A gente dividiu a largura do canal em dois pedaços, perdão. No pedaço AB mais no pedaço BC, certo? E aí o também é interessante lembrar. Opa, rapidinho. Eu coloquei num lugar aqui que não ajuda tanto. Calma. Colocar aqui, ó. Bem aqui. É a mesma ideia, só que aí a gente pega um pedaço mais simples de trabalhar, certo? Ajuda mais. Então vamos dividir aqui de novo. Se você fizesse daquele jeito, provavelmente também daria certo, mas aqui fica mais simples. Então a gente vai dividir aqui no ponto A, B e C. Então repara, ó, que o AB, se eu pegar aqui, ó, seno de alfa, lembra, o ângulo alfa está aqui, então seno é cateto oposto, que é o AB, sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? Ó, o ângulo retângulo está aqui, é o oposto, 30. E esse ângulo aqui, ó,
se eu pegar e subir essa reta aqui, esse ângulo aqui também é alfa. Porque repara que são duas retas paralelas, ó, que eu tracei aqui, cortadas por uma única reta. Então, os alternos internos são do mesmo ângulo. Então, aqui vai ser alfa também. E aí, quanto que vale BC? Repara que o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que é BC, sobre a hipotenusa. Qual que é a hipotenusa? É o comprimento do navio, ó, que aqui é o ângulo retângulo e a hipotenusa é tudo esse daqui, 400. Então repara que a largura do navio que eu quero achar é o AB, quem que é AB? Ó, é 30 vezes seno de alfa. E quem que é o BC? 100 vezes cosseno alfa. 400. Vixe. 400 vezes seno alfa. Cosseno alfa. Certo? E aí agora a parte mais chatinha é achar quanto que vale seno alfa e cosseno alfa. Só que reparem, o alfa é 67,5. E se a gente pegar aqui o círculo trigonométrico, certo? Pegar aqui o círculo trigonométrico, a gente tem, ó, que lembra dos ângulos notáveis? 30, 45, 90, opa, 90, 60. Aqui vem o 90, 120 e 135. E o 135 é o dobro do 67,5. Então é com isso aqui que a gente vai trabalhar. Por quê? O exercício já deu uma dica aqui, que ele deu a fórmula dos arcos duplos, ó. Cosseno de 2θ e por aí vai. Então repara, ó, que se a gente vir agora e colocar aqui, ó, cosseno de 135 graus, por que que a gente está usando 135? Porque ele é um ângulo notável. Então a gente sabe, é para saber de cor o seno e o cosseno. Então o cosseno de 135 vai ser 2 vezes o cosseno ao quadrado de 67,5 menos 1. Então, ó, vamos isolar isso aqui. Cosseno ao quadrado de 67,5 passa para cá. Ó, vai ficar mais 1, então vai ficar cosseno de 135 mais 1. Aqui está multiplicado por 2, divide todo mundo por 2. Então, ó, o que a gente tem? É... E aí, repara aqui, pelo próprio círculo trigonométrico, o 135 ele tem os valores correspondentes ao 45 graus, aí você só tem que corrigir sinal. Então, ó, o seno que fica aqui em cima é o mesmo valor e o mesmo sinal. Então, e o cosseno é o sinal contrário. Então, a gente pode continuar essa conta. Ó, cosseno ao quadrado de 67,5 vai ser igual. Cosseno de 135 é, é o menos, ó, porque está na parte negativa, certo? Então, é menos o cosseno de 45. Lembra, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, só que eu estou na parte negativa. Então, mais 1 dividido por 2. Continuar isso aqui. Agora é só manipulação algébrica. Aqui, ó, eu posso reescrever esse 1 como 2 sobre 2. Então, eu vou ter 2 menos raiz de 2 sobre 2 dividido por 2, que vai dar que o cosseno ao quadrado de 67,5 é 2 menos raiz de 2 sobre 4. E agora, se a gente tira a raiz, né, quadrada dos dois lados, a gente vai ter a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 4, 2. Pronto, ó. Repara que a gente já achou um pedaço do problema, que é o cosseno de 67,5. Falta achar o seno. Aqui ele deu essa fórmula para o seno, mas eu acho que fica mais fácil para esse caso você usar a identidade fundamental da trigonometria, que é o seno ao quadrado de alfa, por exemplo, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1.
Então a gente vai ter que o seno ao quadrado de alfa é 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Então a gente pode ver aqui, ó, seno ao quadrado de 67,5 é 1 menos o cosseno ao quadrado de 67,5, que está aqui, ó. Por isso que eu acho mais fácil, porque já fica ali certinho. Então é menos 2 menos raiz de 2 sobre 4. Então agora é organizar 67,5. Aqui vai ficar, eu vou colocar aqui, ó, 4 menos 2 mais raiz de 2 sobre 4. Seno ao quadrado de 67,5 é igual a 4 com menos 2 sobra 2, mais raiz de 2 sobre 4. Agora tira a raiz quadrada dos dois lados e o seno de 67,5 vai ser a raiz quadrada de 2 mais raiz de 2 dividido por 2. Então é só substituir os valores aqui, ó. O L, no fim das contas, é 30 vezes a raiz quadrada de 2 mais raiz de 2 sobre 2, mais 400 vezes a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. Aqui eu simplifico, sobra 15. Aqui simplifica, sobra 200. Então, aqui está a resposta, ó. 200 vezes 2 menos raiz de 2, mais 15 vezes raiz de 2, mais raiz de 2 mais raiz de 2. Letra C. Então é isso, essa aqui é a última questão da parte de matemática da primeira fase da Unicamp de 2022.